Olá, bom dia! Está começando o Agro Alagoas. É um programa que é destinado a você, homem do campo, a você, mulher do campo, levando informações das novas tecnologias e essas tecnologias que estão sendo utilizadas para melhorar o desempenho na agricultura e pecuária. Agro Alagoas, oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Qual a diferença entre apicultura e meliponicultura? Qual o potencial do estado de Alagoas com a difusão, a disseminação da criação de abelhas para a produção do mel e da própolis vermelha? É isso que você vai saber no Agro Alagoas de hoje. E para falar sobre isso, eu conversei com o diretor técnico da Uniprópolis, Mário Calheiros. O Agro Alagoas veio hoje até Fernão Velho e a Uniprópolis está recebendo caixas com abelhas que foram adquiridas para a procriação, para a reprodução. E aqui ao meu lado o Mário Calheiros, que é o diretor técnico da Uniprópolis, né, Mário? Perfeito. Como é que é esse trabalho, né? Trabalhando essa carga que vocês receberam agora de abelha sem ferrão. Perfeito. Né? E como é que é feita essa compra, como é que vocês procuram e esse trabalho de reprodução? O que está se fazendo, na verdade, a partir de agora, é a multiplicação desses insetos, né? Toda a vida nós trabalhamos com as abelhas com ferrão. Com ferrão. Que é essa que produz em larga escala própolis vermelha de Alagoas e mel. Nessa região nossa, essa região dos manguezais. Agora, adentramos também na criação das abelhas sem ferrão, que são abelhas nativas nossas, principalmente esse primeiro lote de abelha uruçu, que é uma abelha extremamente fácil de se criar, de se multiplicar, que não tem nenhum risco para a população, né? Porque a com ferrão tem o ferrão, e o ferrão realmente ele tem veneno. Essa abelha não tem ferrão, portanto não tem veneno. Você pode criar, inclusive na varanda de uma casa, de um apartamento até. Ela não ataca, então? Não ataca ninguém e só faz o bem. Portanto, é um inseto que ele, o tempo todo, num raio, essas abelhas de pelo menos uns 500 metros, ela vai buscar na natureza o néctar para transformar em mel e com isso se desenvolve de forma espetacular. Eu, inclusive, tenho um sítio aqui vizinho de Regis, a 500 metros, e realmente estou impressionado com o desenvolvimento dessas abelhas. É de uma simplicidade, de uma praticidade que eu sinceramente não imaginava. Inclusive até de fabricar as caixas dela. Você pode ver, essas caixas são todas fabricadas pelo esse nosso fornecedor, esse nosso amigo, que já cria há bastante tempo essas abelhas, e ele mesmo que faz, com caixa inclusive de madeira de pinos. Você pode fazer com madeira de lei, claro, mas a madeira de pinos, que é bem mais barata, você faz. Portanto, para o pequeno produtor, para as pessoas que estão em áreas como essa, que tem ainda o remanescente de Mata Atlântica, e até porque essa espécie da Mata Atlântica, é de uma simplicidade, de um custo baixíssimo, de uma fácil multiplicação, de uma produção realmente em escala dos produtos dela, inclusive de novas abelhas, como nós estamos comprando aqui, né? E com isso também sensibilizando as pessoas para que eles comecem a olhar as abelhas de outra forma. Infelizmente as pessoas só pensam que todas as abelhas têm ferrão, e, na verdade, essa abelha que não tem ferrão, ela ainda é tratada com uma certa distância. Eu gostei muito da criação dessas abelhas sem ferrão, que eu crio aqui na chácara nossa, na Fernão Velho, porque ali eu tenho um contato direto com muitas escolas, as universidades, com pesquisadores, com as crianças. Vem gente visitar, então? Vem muita gente nessa área nossa, que já está, nós estamos criando já há 14 meses essas abelhas. O ponto de encontro da nossa empresa, que chama-se Fernão Velho, que trabalhamos com a produção, processamento e comercialização de mel, de própolis, de vinho de mel, de vinagre de mel. Nós desenvolvemos mais de 20 produtos com a Universidade Federal de Alagoas. E dessa forma, o ponto de encontro da nossa empresa Fernão Velho com a sociedade é com as abelhas uruçu. Portanto, lá eu adoro de estar abrindo, de estar mostrando, de estar servindo as criancinhas diretamente da fonte, né? Imagine você abrir uma caixa dessa e você mostrar para as pessoas ao vivo e a cores de que é possível viver em harmonia, sem ninguém destruir ninguém. E outra coisa muito boa que eu adoro é de que ali a gente consegue materializar, realizar um sonho de dizer, olha pessoal, o mundo é dos coletivos. Olha numa caixinha desse tamanho,
tem em média 5.000 indivíduos que vivem em harmonia, sem ninguém mandar em ninguém, sem ninguém se escorar, sem ninguém destruir ninguém. Cada um fazendo a sua parte. Cada um fazendo a sua parte na hora certa. Para mim isso é algo maravilhoso, algo que não tem preço. Claro, a produção do mel, a produção dos outros produtos, como o pólen, por exemplo, muito bom. Mas para mim, se perguntar, Mário, o que realmente lhe encantou desses insetos foi a presença de Deus. Ali eu vi que é possível viver em harmonia sem destruir nada. Inclusive, voltando para o lado agronômico, né? O lado da agronomia, da engenharia agronômica, o que me ensinaram, de certa forma, que qualquer atividade agronômica, de um modo geral, eu teria que eliminar a vegetação, eu teria que destocar, eu teria que gradear, eu teria que plantar. E com as abelhas, sinceramente, eu vi e mostro para qualquer um que tem essa dúvida, de que é possível você gerar riqueza sem destruir nada. Para mim isso não tem preço. Com certeza. A meliponicultura é abelha sem ferrão, é o que vocês estão recebendo hoje. Perfeito. Né? Você mencionou com relação à própolis vermelha, você cria abelha com ferrão. Perfeito. Essas abelhas, elas conseguem também produzir própolis vermelha ou é uma característica só da abelha que tem ferrão? Está sendo pesquisado com mais profundidade. Nós temos um grande amigo, o professor Dr. Rogério, lá da Bahia, que trabalha já há muito tempo, tem vários pós-doutorados, portanto é um pesquisador de respeito. Não um iniciante como eu nessa área. A abelha com ferrão eu já me aprofundei um pouquinho mais, mas nessa abelha sem ferrão, não. Lhe sou sincero. E dessa forma, o Dr. Rogério, ele tem nos apresentado informações de que é possível também produzir, não como essa espécie uruçu, mas principalmente com a espécie chama-se moça branca. Essa é um parecido com a uruçu, é um menorzinho um pouco mais, e que, segundo a informação do Dr. Rogério, ela produz um próprio vermelho com as características, porque não é só o próprio vermelho, não é só o próprio ser da cor vermelha. Ele tem que ser vermelho, mas ele tem que ter os 4 isoflavonoides, ou seja, os marcadores, as substâncias que as abelhas produzem no litoral de Alagoas. Ou seja, foi descoberto que de Piaçabuçu a Maragogi, as abelhas com ferrão, e eu espero que a abelha sem ferrão consiga também, produzem um produto único na face da Terra. Um produto muito voltado para a indústria farmacêutica, como nós estamos desenvolvendo, com o apoio da FAPEAL, da Fundação de Pesquisa, junto com a nossa UFAL, o nosso SESMAC, também com o apoio da USP, da Exalc, da Unicamp. Nós já temos hoje 14 depósitos de patentes, meu amigo. Patentes na linha nutracêutica, farmacêutica e cosmética. Portanto, esses insetos, eles realmente produzem algo, assim, inimaginável. Nós estamos trabalhando com a universidade, para você ter ideia, nessas patentes, produto ligado a câncer de boca, câncer, tratamento renal. Não só ligado a essa questão de irritação da garganta, como normalmente as pessoas pensam. Vai na farmácia, tem lá a própria... que ele pensa só que é uma coisa simples, é um produto voltado só para o alívio. Não. Nós estamos falando de algo poderosíssimo, que por dádiva de Deus só se produz entre Piaçabuçu e Maragogi. Então, ganhamos um presentão de Deus e estamos explorando. E o melhor disso tudo, como as abelhas nos ensinaram, trabalhando isso desde o primeiro momento de forma coletiva. Por isso que nós estruturamos em 2010 uma associação, inclusive o primeiro presidente foi eu, Mário, que assumiu atualmente, a Associação Uniprov. E o ano passado nós iniciamos a estruturação de uma cooperativa, que vai fazer um papel importantíssimo, que chama-se comercialização, dentro e fora do Brasil. E a vantagem é, né, cada produtor produzindo individualmente, ele não tem essa força de agregar. Não. E aí, tendo essa associação ou essa cooperativa, olha, eu produzo, entrego para a cooperativa, a junção dos outros produtores, isso vai ser uma coisa macro e você tem condição até de fazer exportação. Com certeza. Nós até já enviamos via Fernão Velho, que vai ajudar muito a cooperativa, alguns produtos. Por exemplo, nós já temos próprio sem cápsula, uma patente nossa com a Universidade Federal, e já enviamos para alguns países, inclusive da Ásia. O maior mercado de próprio no mundo está na Ásia. China, Coreia do Sul e Japão. Já enviamos. Já enviamos algumas amostras para a Austrália, para a Europa, a região da Escandinávia. Enfim, o bom disso tudo, que as abelhas nos ensinaram, é bom que se diga, que o mundo é dos coletivos.
E dessa forma nós estamos trabalhando o coletivo. Inicialmente são 300 famílias que nós estamos trabalhando com essa emenda do parlamentar Paulão, que acreditou no sonho e que realmente disponibilizou esses recursos da emenda parlamentar. E dessa forma nós estamos trabalhando o fomento, o desenvolvimento, a estruturação, como esse lote que acabou de chegar aqui, que vai ser multiplicado para os pequenos produtores, e dessa forma desenvolvendo toda a cadeia produtiva, aonde vai ser, repito, produzido, processado e comercializado, dentro e fora do Brasil. Você falou com relação ao própolis da abelha com ferrão, né? Já se chegou a essa conclusão? O que produz aqueles flavonoides ali que consegue tirar da planta o rabo de bugio? É o ferrão dela? Porque a sem ferrão não consegue ter essa quantidade? Não. As abelhas produzem, no mundo onde elas estiverem, elas buscam o néctar das flores onde elas estiverem, senão ela não consegue se manter viva. Transforma ele em mel, que é a fonte de açúcar, carboidrato. Lembre-se que a abelha é parecida com um avião, ela gasta muita energia, não é isso? Ela vai buscar na natureza o pólen, fazendo o processo de polinização de uma flor para outra, mas ao mesmo tempo trazendo um pouco desse pólen para a alimentação da família, do grupo, que é a fonte de proteína dela. Está ali. Ela vai buscar também na natureza substâncias, resina de plantas, que exatamente com a saliva dela deriva e formata, vamos dizer assim, o própolis, que é uma substância resinosa, que tem ali dentro substâncias poderosíssimas para manter a cidade, para manter a casa dela de forma limpa, de forma harmônica. Ou seja, o que a ciência tem mostrado é de que não resiste, com essa própria vermelha de Alagoas, não existe fungos, bactérias, vírus que consiga sobreviver num ambiente que tem essa substância. Portanto, respondendo a sua pergunta, desejamos, e Deus que nos ilumine, que o Dr. Rogério, com a nossa equipe, possa encontrar nessa espécie, não na uruçu, mas na espécie moça branca, essas substâncias produzidas pelas abelhas e que possa ser utilizada na indústria, transformando-se em produtos da mesma forma que as abelhas com ferrão fazem. Foram 20 caixas que vocês receberam agora. Essas abelhas não vieram daqui próximo, vieram de longe, né? Perfeito. A adaptação, como é que é feita? Elas são soltas e elas vão reconhecer ou elas sentem? Como é que é feita essa adaptação? Perfeito. Tecnicamente, nós estamos tendo muito cuidado e sendo muito bem orientado por Dr. Rogério. Repito, é a autoridade, até que prova o contrário, número 1 no Brasil, nessa região que nossa. E dessa forma, o que é que ele tem orientado? Que a gente deve criar os animais que Deus nos deu. Então, cada bioma tem os seus indivíduos. Essa uruçu nordestina, ela é exatamente dessa região da Mata Atlântica. Isso quer dizer o quê? Que elas vieram de um fornecedor, mas da região da Mata Atlântica. Entendeu? Não estamos respeitando. São as árvores e as plantas conhecidas dela. Exatamente. Ou seja, todo um volume de informação que Deus passou para ela, eu não tenho outra explicação, eu acredito muito em Deus, de que é assim que se faz. Nunca deve ser realmente trazer um indivíduo de uma outra região. A única coisa que nós fizemos, que isso data da nossa colonização, foi a introdução da abelha Apis mellifera. A abelha inicialmente europeia, 1840 os padres jesuítas trouxeram no sul, e em 1956 foram introduzidas em São Paulo as abelhas africanas. E aí surgiu um mestiço como nós, de europeu com africano. Agora, mais uma vez nesse país maravilhoso, com a africanização das abelhas europeias, surgiu um mestiço, um híbrido, que até hoje, na biodiversidade do Brasil, ela não tem pragas e doença. Eu tenho andado a mais de 30 países. Africana. Que é a africanizada. A africanizada, que ela só se desenvolve bem no Brasil, os outros países não gostam dela, e até porque o frio incomoda ela. Assim, do Paraguai, do Uruguai, do Chile para baixo, a Argentina, indo para os Estados Unidos, a Europa, todas essas abelhas, elas são europeias. O único país do mundo que produz todos os produtos de forma maravilhosa, sem nenhum resíduo químico, é bom que se diga, é a abelha europeia africanizada que está no Brasil, que não é nossa, mas que nessa biodiversidade ela se adaptou de forma tal. Isso aqui é tão bom
tem tanta riqueza, tanto alimento natural, que até hoje ela não tem pragas e doenças. Imagine que coisa maravilhosa. Você pode produzir, portanto, tudo natural para uma certificação orgânica. Isso aqui está facílimo, porque não tem resíduo químico. E já nos outros países ninguém consegue mais fazer isso. Eles destruíram tanta natureza deles, de que eles não conseguem mais manter as abelhas vivas, sem colocar agrotóxico, agroquímico dentro das caixas, para controlar pragas e doenças dessas abelhas. Olha que coisa maluca. Com certeza. As caixas, estou vendo, são caixas pequenas, Sim. Né? Mais ou menos 20 por 20. 20 por 20 é um padrão. Isso aqui, inclusive, é uma patente, viu? Isso aqui foi desenvolvido. Elas começam a fazer depois, a sair dessas caixas, ou toda a povoação é dentro da caixa? Como é que, há quanto tempo vocês pensam em fazer essa reprodução, a tirar? Existe toda uma tecnologia já conhecida, desenvolvida, né? Isso foi inicialmente muito bem estudada no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA. Portanto, não é coisa do achado, que alguém achou, não é assim não. Isso aqui foi uma coisa muito bem estudada e que já se percebeu que interiormente o espaço que elas utilizam é um espaço de 20 por 20 por 20. Agora, depois que ela atinge um desenvolvimento bom, que nós já aprendemos isso com outras pessoas e estamos ensinando para os outros também, você coloca um outro módulo ou você divide aquilo ali. Por exemplo, essa fase aqui é a fase de desenvolvimento da família em si. Na hora que a gente precisa agora produzir mel, você coloca um compartimento em cima de cada caixinha dessa, que chama-se melgueira. É um compartimento que ele já não tem mais de 10 centímetros de um ninho e um sobreninho. Ele tem 5 centímetros de altura. E dessa forma ela passa a estocar aqueles potinhos de mel para o consumo nosso nesse espaço. Ali dentro, repito, tem uma área de 20 por 20, mas onde a família se desenvolve muito bem, fazendo a reprodução desses insetos, que chegam a média de 4 a 5 mil indivíduos por caixa dessa, e em volta ela estoca nos potinhos mel e pólen para a alimentação dela. Quando ela se desenvolve numa região maravilhosa como essa aqui em Fernão Velho, e outras regiões também que existe a Mata Atlântica, ainda é preservada, colocamos em cima uma melgueira, onde ela vai colocar os potezinhos, é esse mel excedente que nós retiramos para a comercialização. Aí tem, cada caixa dessa é uma rainha. É uma rainha. E para fazer esse povoamento, vocês escolhem uma outra abelha para ser rainha ou elas automaticamente elas já escolhem uma outra para ser rainha? Perfeito. Isso aqui, existe muita energia superior ali, na minha avaliação. Eu sou sincero e humilde em dizer isso. Ali existe trabalhos, divisões que só Deus para fazer uma coisa daquela. Portanto, ela tem uma rainha pronta, que é o indivíduo que reproduz toda a família. É uma fêmea que cruzou com alguns zangões no começo da sua vida, quando ela era uma princesa. Portanto, no início do trabalho, vamos dizer assim, da vida dela, ela realizou o voo nupcial, cruzou com alguns zangões, encheu um depósito dela chamado espermateca, de esperma, e ela agora volta para casa e ela não sai mais. E dessa forma, esse é o indivíduo que reproduz a família. Agora, ao mesmo tempo, existe ali um grupamento de indivíduos zangões, que são os machos, para fecundar novas fêmeas, e existe um grupo de fêmeas, um grupo bem menor, já prontinha, que nós chamamos de princesa. A princesa é uma fêmea que ela está ali com a bala na agulha. Se a rainha por algum motivo morrer, ou se for preciso fazer uma divisão, o que precisa nessa espécie aqui é só realizar o voo nupcial. E existe o grupamento grande, aí sim, das operárias, que são fêmeas estéreis. São fêmeas que não reproduzem e fêmeas que executam todo o trabalho de busca de néctar, de pólen, de água, de própolis. Todo o trabalho é feito pelas operárias. Mas aqui, observe que isso aqui é uma colônia tipicamente feminina. A fêmea, né, e as princesas, elas têm uma diferença? Elas têm uma coloração diferente? Sim, elas são maiores? O que é que diferencia para saber? Olha, essa é a rainha, essa aqui é uma princesa. Se você puder, hoje ou em outro momento, lá em Fernão Velho, que nós já temos o nosso meliponário em pleno desenvolvimento, eu vou pegar uma caixa dessa, abrir... Vamos lá, porque já que a gente faz um programa inteiro só de... E aí você detecta, visualmente, ela é muito grande. A fêmea rainha é tão grande que ela não consegue mais voar. Ela tem asa, é com a asa como fosse assim, só para provocar uma ventilação ali em volta, e dessa forma você consegue visualizar fácil. Já as princesas, ela é muito parecida com as operárias.
é muito difícil, de certa forma, de você visualizar e entender, principalmente para uma pessoa que nunca viu aquilo pela primeira vez. Mas é muito simples. Te digo uma coisa, com toda franqueza, nesses 44 anos de formado como engenheiro agrônomo, que eu atuo em várias áreas, eu sou um apaixonado pelas plantas, pela natureza. A apicultura e a meliponicultura, ela está cada vez me mostrando a presença de Deus. Ali eu estou vendo algo muito produtivo e muito bom, inclusive ecologicamente, economicamente e socialmente falando. Parece que as abelhas deu um toque, deu uma instigada para você no lado, né, no lado espiritual. Sim. Esse lado. Sim, eu não era assim. Inclusive no lado emotivo, cara. Fantástico. Te digo, um presente de Deus. Sei. Por isso que nós estamos trabalhando o tempo todo, Mário Aga conosco. Nós somos irmãos praticamente, né? Há quase 50 anos que nós nos conhecemos. Escolhemos, Deus nos deu esse presente, né? E é nesse projeto que nós estamos pensando e executando, é como se estivesse marcando a nossa passagem. Todo mundo vai cumprir sua missão, deve cumprir, e a nossa missão muito bem cumprida está sendo com as abelhas. Com certeza. Agora me diz o seguinte, né? Você falando que, olha, é uma coisa que é coisa de Deus. Sim. Até mesmo a própria física, né, tenta explicar. Diz que as asas da abelha são pequenas para o tamanho dela. Sim. Né? Diz que, olha... É desproporcional. Matematicamente não seria, fisicamente não seria possível ela fazer isso. E voar, né? Inclusive, numa distância, essa sem ferrão, ela voa a informação no raio de 500 metros. Mas a abelha com ferrão, ela voa no raio de até 2 quilômetros, cara. Ou seja, uma área de exploração de em torno de 1.000 hectares. Já pensou? Bem amplo, né? É fantástico. Um indivíduo que aparentemente ele não iria fazer um voo daquele, muito menos voltar com uma carga de pólen, para poder manter para manter aquele aviãozinho, né, em harmonia, e ele, perfeito. Você mencionou, cada caixinha dessas são 5 mil, em torno de 5 mil. É uma média de 4 a 5 mil indivíduos. Abelhas. E essa reprodução? São 2 meses, 3 meses, 1 mês, 4 meses? Você pode tirar, olha, aqui já dá para fazer. Perfeito. Outra família. Perfeito. Esse lugar é maravilhoso. Fernão Velho, pelo que eu estou vendo na prática, isso aqui é um lugar abençoado. Isso aqui é a APA de Fernão Velho, Catolé, e outras regiões que também, mas isso aqui é o maior remanescente de Mata Atlântica da cidade de Maceió. Nessa área, eu já percebi na prática, com os colegas, que você consegue trabalhar em torno de 2 a 3 meses a reprodução de um novo enxame, de uma nova família, A média é essa, 2 a 3 meses. Perfeito. Vou pegar aqui a câmera, a gente entra um pouquinho, porque tá vendo já, elas estão saindo, vocês foram liberadas, uma sim e outra não. Sim. Né? Uma sim e outra não. Por que isso, Mário? Vamos lá mostrar, porque você vai mostrando. Perfeito. Vamos lá. Para que ela reconheça, porque na verdade, lembre-se que elas acabaram de chegar de uma outra região, e dessa forma, é como se os indivíduos estivessem reconhecendo onde se encontra a fonte de alimento, a fonte de água que elas precisam muito. Procurando, né? Então, e elas estão avaliando, estão reconhecendo. Estão começando a sair agora, né? A saída pequenininha aqui. Observe que ela entra e sai, ela dá um certo voo, mas elas são tão... E aí essa está fechada. Essa está fechada. O motivo? De certa forma pode haver briga entre elas? Né? Dificilmente não, eu percebo na prática que eu tenho trabalhado com ela até mais próxima, mas para evitar que elas troquem de casa e desequilibrem um pouco a população de uma e de outra... então ela pode entrar numa casa errada, que não seria pode. Dela. Se ela veio com alimento, a dona da casa, vamos dizer assim, os vigilantes deixam entrar. E para não desequilibrar muito o volume, lembre-se que nós chegamos com tudo isso agora. As 20 caixas de uma vez. Perfeito. Né? E para isso precisa, de certa forma, que ela se acostume um pouquinho mais. Mais tarde, de tarde, nós já vamos fazer um trabalho de soltura das outras, onde ela se acostuma um pouco mais, mas, de certa forma, isso não tem desarmonia nenhuma. Não. Os predadores naturais aqui, né, qual o cuidado tem que ter nesse momento dessas caixas? O maior predador é o ser humano, infelizmente. Infelizmente, o ser humano, por isso que é bom introduzir esses insetos, para que a gente também consiga, na prática, mostrar para eles de que é possível viver em harmonia, meu irmão. A palavra-chave é harmonia. A gente precisa, por exemplo, alimento. O maior problema, na minha avaliação, da humanidade e do Brasil não é diferente, é a distribuição da riqueza.
Então precisa que todo mundo tenha suas necessidades básicas supridas. Então o ser humano, a gente a partir de pontos-chave como esse, nós vamos trazê-los. Isso aqui é uma unidade didática, isso aqui é uma unidade de reprodução, mas vamos trazer a sociedade para cá, para que as crianças, inclusive, os adolescentes, os adultos, que eles possam entender de que é possível viver em harmonia. Então, o maior predador é o ser humano. Que, inclusive, se não fizer dessa forma, harmônica nas caixinhas, como ela se reproduz nos troncos das árvores, as pessoas, como não sabiam como trabalhar dessa forma, eles cortavam as árvores. Em vez de estar plantando árvores, estavam destruindo as árvores para capturar esses insetos. Então, aqui já mostra com clareza que não precisa derrubar árvore nenhuma, pelo contrário, você precisa plantar. Quanto mais você plantar, melhor. E é isso que o planeta busca, né? A sustentabilidade do planeta está em cima disso. Nós estamos vendo esse desequilíbrio de temperatura, de tudo. Isso é desequilíbrio. Os seres humanos não entenderam de que precisa preservar o planeta. E aqui a gente está mostrando na prática de que ele pode ganhar dinheiro sem destruir. A chave está aí. Agora, outros predadores, existe, por exemplo, a que nós chamamos de a catenga, né? Catenga, lagartixa. A lagartixa, isso é um que busca suprir sua necessidade nutricional comendo. Isso aqui para ela é um inseto como outro qualquer. Aqui também nós temos o cupim, que é como essa madeira, você pode ver que é uma madeira mais simples, normalmente é o pinus, que é uma madeira mais barata. Se você não tiver cuidado com o cupim, ele vai lá e vai destruir a casinha, não a abelha em si, entendeu? Certo. Mas de um modo geral, isso aqui não tem predador. Eu considero, me repito, um presente da natureza que o que precisa é a gente entender isso. Não, com certeza. E multiplicar. E daqui a 3, 4 meses, o que eram 20 caixas vão ser 40. Exato. Né? Exato. Tá, então, olha, a gente vai dar uma pausa agora, porque o nosso horário já está estourando. É o Agro Alagoas que veio justamente a Uniprópolis recebendo, né, abelhas uruçu, abelhas sem ferrão, para fazer a reprodução e depois distribuir com os agricultores familiares, aquelas pessoas, né, de baixa renda, que têm interesse em fazer essa produção, em produzir, fazer parte da Uniprópolis, né, ser um associado da Uniprópolis. E a gente veio justamente aqui em Fernão Velho, como o próprio Mário disse aqui, é uma bênção, né, uma reserva de Mata Atlântica ainda muito grande, que vai proporcionar justamente essas abelhas a fazer toda essa reprodução e depois distribuir para quem está interessado em participar, em produzir, né, e trabalhar com o mel. Sem dúvida. E entender de que é possível gerar riqueza sem destruir. Para mim, essa é a cereja do bolo. Aqui você produz sem destruir, inclusive na varanda da sua casa, do seu apartamento. Bem, a gente saiu lá, né, onde, vamos dizer assim, o berçário, onde vai ser a maternidade ou a parte de reprodução dessas abelhas que chegaram. Sim. E veio agora para o sítio Fernão Velho, aqui do Mário, onde ele tem toda a estrutura, tem laboratórios para beneficiamento da própolis, do próprio mel. Né? E já viu de cara aqui esse meliponário aqui. Qual a diferença? O meliponário, porque é de abelha sem ferrão. Por isso que a gente está aqui, né, em contato com essas abelhas. E como surgiu essa ideia? Você não é o criador da abelha sem ferrão e você tem esse meliponário aqui, Mário. Eu inicialmente, há mais de 30 anos, me aprofundei na área das abelhas com ferrão. Até porque é a abelha que produz em escala, num volume maior, tanto mel como própolis, como pólen, e a abelha assim, difundida no mundo. A abelha Apis mellifera, o mundo inteiro adota, que, como eu falei, que no Brasil é a abelha europeia africanizada. Portanto, me voltei muito para o estudo, a dedicação, a multiplicação, o ensino. Eu sou consultor do Sebrae desde 1995 nessa área da apicultura. E há 14 meses atrás, Mário Agra me convenceu, e a gente já vinha falando há bastante tempo, disse, Mário, eu vou fazer um teste, eu vou fazer um meliponário, uma estrutura só de criação dessas abelhas nativas, e eu vou trabalhar basicamente, inicialmente, com a uruçu, que é uma abelha onde já se domina um pouco mais a questão da multiplicação dela, da produção em escala dos produtos dela. E por isso eu tomei a decisão com a família, aqui na Fernão Velho, de montar esse meliponário. Primeiro, para aprender, como nós estamos aprendendo, nós somos eternos aprendizes, né? E também para ensinar um pouco, para apresentar para as pessoas. É por isso que é uma estrutura, vocês estão vendo,
mais bem projetada. É a estrutura de uma ventilação maior. Você pode ver que a estrutura é toda em pré-moldado, Uhum. que é uma coisa mais durável e mais barata. Por incrível que pareça, é melhor do que madeira. Onde de madeira tem-se só uma coberturazinha como essa, simples, onde a gente possa... Olha que coisa interessante. Num espaço de 3,5 metros, que é a largura disso aqui, por 50, você acomoda duas, como nós acomodamos aqui, duas estruturas como essa, e confortavelmente tem 41 caixas aqui. Foi projetado para 41 caixas. 41 caixas desse espaço. Isso daria, em cada caixa dessa, né, daria para, vamos supor, quem tem uma caixa, produzir 1 litro de mel durante um ano ou menos que isso? Então, para mim isso ainda é muito novo. Eu estou passando agora informações de que me passaram, inclusive de pesquisadores como o Dr. Rogério, que tem pós-doutorado nessa área. Que nessa região nossa aqui é muito boa. Isso aqui é uma área o maior remanescente de Mata Atlântica da cidade de Maceió, está aqui em Fernão Velho, Catolé. A informação é que elas produzem em média de 3 a 4 litros por cada casinha dessa por ano. Uhum. A informação é essa. E que eu estou focado, dá para se observar aqui, muito não só na produção do mel, não. Até porque precisa a gente melhor apresentar. Você só consegue vender bem um produto se você tiver uma boa embalagem, um bom rótulo. Uma apresentação. Uma apresentação. Então, esse estágio, para mim, da Fernão Velho, e respeito a opinião dos outros, mas o estágio ainda é muito inicial aqui em Alagoas. Precisamos trabalhar mais a multiplicação. Por isso que nós estamos montando nesses 10 locais, através da associação, 10 meliponários de multiplicação, para que a gente possa produzir abelhas, biomassa apícola, para os produtores que não têm ainda esse acesso, como nós estamos tendo aqui. Ok? Então, a fase, eu vejo, é muito inicial e para a multiplicação, bem diferente da abelha com ferrão, isso aqui é de uma simplicidade incrível. Toda vez que a abelha se desenvolve, como dá para se observar aqui, vocês já viram como ela se desenvolve tão bem, toda vez que ela ocupa esses espaços desse ninho e sobreninho, você já pode... Claro, isso aqui está inicial, mas... Inicial. Então, essa parte aqui, né, essa está dividida, é só de criação. Só de criação. O mel que ela está produzindo aí é o consumo para o grupo. Perfeito, perfeito. E dessa forma, então, a fase e a área do conhecimento que a Fernão Velho está se dedicando é a área voltada para o ensino e para a multiplicação desses insetos. Para que depois... Quando tivermos aqui na Zona da Mata um volume razoável, aí sim vamos trabalhar, como nós já estamos iniciando, em parceria, por exemplo, com o Sebrae e todos os parceiros da área de design, como o Senai, por exemplo, do desenvolvimento de embalagem de alto padrão, rótulo de alto padrão, tudo com serviço de inspeção federal voltado para o Brasil e o mundo. É porque isso aqui é um produto, essa abelha é uma abelha, lembre-se que é do Brasil. Portanto, o mel que se produz aqui é um produto que só se produz aqui, com essas características de Mata Atlântica nossa. Portanto, se bem trabalhado isso, nós vamos ter uma clientela muito boa. Muito boa, né? Mas a fase não é essa ainda, na minha avaliação. Eu respeito a opinião dos outros. Esse modelo de caixa, eu estou vendo que tem uma que já tem aqui, já uma coisa a mais que você está... Foi você que desenvolveu? Foi a equipe que desenvolveu? Esse padrão de caixas, da mesma forma do apiário de Regi, é um padrão que foi desenvolvido no Instituto de Pesquisa da Amazônia, o INPA. Então, isso aqui é um padrão, inclusive tem uma patente controlando isso, definindo todos os detalhes de altura, de largura, de tudo. Ok? Então, aqui seria a entrada. Aqui, perfeito. Ela entra por aqui. Ela entra por aqui. Essa parte aqui. Nós desenvolvemos um pouco essa tecnologia no sentido de que na hora que precisa alimentar ela no inverno, lá para o mês de abril, maio em diante, falta flores na região, para que ela não enfraqueça, nós desenvolvemos essa tecnologia simples. Pode ver que, inclusive, começamos dessa forma aqui, ó. Esse aqui foi um modelo bem antigo que nós desenvolvemos e solicitamos do fabricante, que aqui está a logomarca dele, tem um amigo nosso lá do Alto Sertão, a desenvolver não só a caixinha no padrão assim, melhor, com melhor acabamento, mas também uma fase de entrada. De entrada. Onde você tem o canal de fluxo dela. Seria uma caixa de inspeção, vamos dizer assim. Né? Sim. E que tem uma espécie de uma rolha
que no inverno você tira essa rolha e coloca uma garrafinha de 200 ml, metade de água, metade de açúcar demerária, não é açúcar cristal, e alimenta ela, supre a necessidade de açúcar, de carboidrato naquele período. Diferente desse modelo que a gente observou, é que se você não fizer isso... Esse é o modelo mais antigo. Ela fecha. Com... Isso porque não tem só aquela passagem, aquela coisa mais no fundo. Aqui tem a passagem, mas como aquilo ali incomoda ela decidiu, é da natureza, da biologia desse inseto, a fechar isso. Então, em cima dessa ideia, foi que nós entendemos... Mas elas continuam saindo por aqui? Perfeito, normal. Né? Isso aqui está normal, você pode observar. Só pedra. Sim. Aqui chama-se geopróprio. É próprio com terra. Isso aqui parece um cimento. Que se eu fosse alimentar essas caixas e chegasse aqui com uma garrafinha, eu teria que quebrar isso, teria que destruir isso. Isso é um estresse para esses insetos. Não é com uma chave de fenda que você consegue quebrar isso, não. Eu tenho, inclusive, um canivete para isso. E, naturalmente, isso causa, além do estresse, se eu não tiver uma tecnologia simples como essa, o que vai acontecer? Ela vai fazer de novo, cara. Ou seja, isso é um retrabalho, trabalhar de novo. De uma coisa que eu vou destruir. E olha que você, quem está vendo aqui, pensa que não tem nada. Está tudo limpinho. Ou seja, mas tem abelha. Tem abelha normal, entendeu? Você pode observar. E que se você não fizer isso, ela protege com essa massa, com essa argamassa. Fecha dessa forma. Com esse geopróprio. Foi em cima dessas ideias, que, repito, iniciamos com uma coisa simples como essa, rústica, feita de qualquer forma, com um material assim. A vida é isso, é um aprendizado. A gente vai aprendendo e vai fazendo, vai melhorando, vai passando para os outros. Agora, inicialmente, vem essa primeira parte, né? Ou Sim. Quando a gente já pega uma caixa, ela já vem com essas duas partes aqui? Normalmente você inicia com a parte de baixo, que nós chamamos do ninho. Quando ela, por exemplo, essa aqui, no dia 31/12... Você anotou? Anotei aqui. Ela foi colocada essa segunda parte? Foi colocada essa segunda parte. Nós dividimos uma caixa nesse dia, quer dizer, nós chamamos praticamente há um mês, 12 dias, um mês e 13 dias, ela foi dividida, onde você pode ver que o compartimento é de uma madeira e aqui já do outro. Mas aí a rainha é única para as duas partes? É única para as duas. Se cria uma outra rainha? Você pode ver, inclusive, que existe toda uma área de circulação de um pavimento para o outro. Ela é perfurada, então? Perfurado. Tem uma abertura ali no centro, onde ela vem construindo o disco de cria, e na lateral ela vem colocando os potes de mel para a alimentação dela. Aqui não é para consumo. Retirada? Não, não. Os potezinhos são esses aqui. Perfeito. E dessa forma, quando essa família se desenvolver o suficiente, que eu acredito que talvez o mês que vem já esteja, quem sabe daqui a um mês, como vai estar cheio de cria, como eu posso lhe mostrar numa outra caixa, você já pode de novo tirar essa fita e fazer uma nova família. É de uma simplicidade, Marco, espetacular. E aí, se eu quiser tirar, eu só é tirar essa fita, tira essa parte de cima e leva para outro local? Sim. Mas eu estou sem a rainha, porque de repente a rainha está aqui embaixo, e aí? Aí ela dentro tem umas princesas que são as rainhas já prontinhas, que ela faz só realizar o voo nupcial. Com poucos dias ela já volta a ocupar o lugar que não tinha rainha. Inclusive até o lugar de fazer o furo, nós já fizemos, Marco. Já deixou esse espaço? Já deixamos o espaço, ó, onde é só você tirar isso aqui, ó. Que está colado, está duro. Está propolizado. Você pode ver que cada caixa dessa aqui tem um bigode, tem um buraco desse, ó. Tá vendo? Aonde você já coloca uma nova abertura dessa. Uma nova coisa que foi desenvolvida por vocês aí. Sim, já colocamos aqui e já colocamos em cima dela já uma nova... Outra caixa. Como eu vou lhe mostrar ali. Agora, para eu explorar, pegar o mel, né? Tenho duas caixas. Como é que eu vou ser? Isso aqui já encheu, aí eu posso colocar a parte só para produção, para eu tirar esse mel. Eu vou lhe mostrar aqui. Como é que eu sei esse ponto? Então, a gente quando ela se desenvolve o suficiente, quando ela desenvolve esses discos aqui, inferior, desenvolve o disco superior, eu já coloco um compartimento em cima, que nós chamamos de melgueira. Que é mais fininho. Que é com 5 centímetros, onde tem umas aberturas laterais, onde ela vai construir... Ela por essa lateral aí. Por essa lateral, e vai fazer só pote de mel. Não vai ter a criação de filhos aí? Sim.
ela não tem essa necessidade. Ou seja, os espaços do ninho e do sobreninho são suficientes para que ela se desenvolva e mantenha aquela população dos 4, 5 mil indivíduos. E aqui ela vai só estocar mel. É esse mel que ela vai estocar que a gente pode retirar. Não o mel do ninho e sobreninho que é dela. Uhum. Simples, cara. De uma simplicidade. Então eu posso, a cada vez que for enchendo, eu posso sair dividindo. Sim. Então, por exemplo, vem a vez desse lado de cá. Olha que interessante. Essa tem 1, 2, 3. 3. Então, essa caixa, ela foi dividida no dia 31 de 12. Ou seja, com 1 mês e 12 dias, que foi ontem, dia 12, ó, Você colocou eu já coloquei o outro superior. Eu podia colocar aqui em cima a melgueira, mas como eu quero multiplicar, eu já fiz isso. E você observa que ela já está desenvolvendo o compartimento superior. Já está povoando. Já está povoando. Olha que fantástico. Quer dizer, E aí, em torno de mais 3 meses ou 4 meses, já tem condição aí. Nesse ambiente nosso aqui, eu estou vendo que diminuiu drasticamente. Em vez de você multiplicar ela a cada 3, 4 meses, eu estou multiplicando aqui a cada 2 meses. Uhum. Porque o ambiente é muito bom. Propício, né? E também o manejo que nós estamos fazendo é um manejo que a natureza está mostrando que está melhor. Entendeu? Com certeza. Portanto, para me dividir essa caixa aqui, se eu quiser para a semana, eu vou só tirar essa fita do meio. Aqui agora ficou ninho, e você já viu que ela está desenvolvendo sobre ninho. E aqui agora eu só faço tirar e botar aqui a entradazinha. A entrada. Uhum. Você pode ver que eu boto um bigode desse aqui. Naturalmente aqui embaixo eu boto um fundo e uma tampa. Ou seja, com uma tampa que já está aqui e com um novo fundo, eu já faço uma nova família. Olha essa aqui, já observando a gente. Já saíram. Já tiramos o tampão, né, dela aqui, né? Esse tampão a gente já fez ele antes para não provocar estresse nela. Barulho de furação. Sim, porque se eu não tivesse, eu teria que estar com uma furadeira na hora que eu fosse dividir. Isso tudo ia causar um estresse. É muito melhor você colocar um tampãozinho simples, como esse. Entendeu? Como esse, ó. Pronto. Uhum. O que nós estamos fazendo, na verdade, é entendendo como elas funcionam, como é a biologia, o comportamento, e simplificando, cara. A roda já foi inventada. O que a gente precisa é melhor trabalhar a roda. Se eu quero uma roda para um carro... Por que a roda de um carro de corrida é lisa? Porque é melhor o desempenho. Porque eles criam pneu de chuva, pneu... Um pneu de chuva, um pneu de um trator. É um pneu... Mas a roda já foi inventada, cara. O que nós estamos fazendo aqui, na verdade, não é inventar mais a roda. É melhorar a roda. É simplificar e fazer cada vez melhor e mais barato. Uhum. Mais nada. Certo. Agora eu estou vendo a estrutura, você criou de concreto, tudo mais, mas tem os agressores, vamos dizer assim, né, que poderia estar aqui atacando aí as caixas. Como a formiga, como o cupim, como aquela catenga que nós chamamos de lagartixa, lagartixa. Né? Poderia estar incomodando ela, até porque para uma lagartixa, um inseto desse é um prato maravilhoso para ela comer, né? Então, criamos na estrutura dos 2 pés, uma estrutura simples, que pode ser de alumínio, pode ser de plástico, pode ser o que for. Aonde eu tenho aqui por baixo, você pode filmar se quiser, umas buchas com óleo queimado e graxa, aonde não sobe mais nada. Você botou bucha, tá? Óleo queimado. Até para poder ter uma vedação melhor, eu peguei aquela espuma expansiva e saiu colocando. Para que formiga e nada soube aqui, pronto. Nos 2 pés. E tem que estar sempre colocando óleo nela, a graxa? Não, né? não. Só isso. E agora o diretor técnico da Uniprópolis, Mário Calheiros, vai mostrar o manejo que ele está fazendo para a procriação das abelhas uruçu. Essa caixa aqui, ó, foi dividida no dia 31. Entendeu? Eu botei esse módulo aqui de cima no dia 31. Então, um mês e 13 dias agora. Quando foi ontem, eu vi que ela estava, essa e essa, num ritmo. Será aí, cara? Como eu não vou dividir agora, até porque tem inclusive o espaço, só repara como é que tá aí.
Foi o que eu fiz. Eu botei aqui em cima o outro módulo e para de onde para hoje que ela fez, ó. Ela trabalha muito, Repara, muito rápido. Muito rápido mesmo. tá vendo? Inclusive isso aqui, você pode ver que era uma melgueira, olha lá, divisóriazinha. Eu vi. Eu tirei a melgueira, passei a fita, só estou usando também a fita larga, a fita estreita, vi que melhor e mais barato é o larga, de uma vez só. Eu uso essa, mas eu uso a automotiva, né? Fininha. Não, então essa automotiva é larga. Essa daí fica cara. Pra mim, o manejo fica... Só que eu só passo uma, em vez de passar como a gente vinha passando, mais de uma. Entendi. Aqui, essa fita me custou R$20. É porque assim, eu trabalho muito em cima de De custo, né? Uma fita essa aqui custa pra mim R$6, eu compro. Então. Essa aqui chega a 20 e poucos reais. Aí Então, fica enviado pra mim. só que eu passei de uma vez só. E não fiquei como o Anderson, de certa forma, me ensinou. Para várias... Essa branca não presta não, essa aqui. Entendeu? Ela não tem cola suficiente, não. Então, essa caixa aqui, por exemplo, eu estou pensando para a semana se houver necessidade, até porque o espaço, você está vendo, aqui tem 10, aqui tem 11. Eu vou passar a fita aqui no meio, e com o fundo, e com uma tampa, Já faz outro. você já viu que ela já começou a trabalhar, e em cima dela eu boto outro módulo. Exatamente. Pronto. Já com o bigodezinho pronto, e quando eu quiser fazer isso, já não vou mais estressar ela furando. Eu já boto outro bigode no lugar dela. É isso mesmo. Eu estou procurando, por exemplo, eu gosto muito de carro, Marco. Eu quase que era engenheiro mecânico, meu irmão. Eu estou procurando fazer aqui essas correções mínimas, como os caras passaram daquele processo de carro automático. Não é para ser ninguém que é carro automático com marcha. É todo mundo freio acelerador, porra. Então, para o produtor, inclusive, que não tem tempo, ou que não tem esse pouco conhecimento assim, da biologia desses insetos e tudo mais, é melhor que a gente dê uma coisa fácil para ele. Facilidade. Facilidade. Por exemplo, outra coisa que me disseram, Mário, se eu vou trabalhar com essa caixa, e essa caixa, se a rainha desceu, olha como é que ela está aqui, ó. Então é outro motivo pela lixeira. Então, se a rainha desceu, espere. Sou sincero, meu irmão. Eu não estou olhando mais para nada. Atingir um nível como esse, eu já classifico ela como A. Se eu quiser dividir, eu aqui no meio, aonde a rainha ficar, na prática eu vi que as princesas fecundam sem nenhum problema. Não é um problema. Então, por que eu vou estar esperando que ela suba, que Essa ela... classificação de A, você classifica, o que é o A? Eu estou vendo aí, tem o A aqui. Aqui é um B, ainda está em desenvolvimento. E tem o B. B é desenvolvimento, o A é já formado. Então, o que o amigo aqui... Isso é uma coisa mais caseira. Eu classifiquei ela como A. Na hora que eu divido a caixa, eu fico observando. Com pouco tempo depois, uma semana depois, se ela teve um desempenho bom, ela passa a ser uma B. Se ela está, por algum motivo, enfraquecida, eu considero ela uma C. E aí, quando ela atinge o C, o que é que eu faço? Eu troco ela de lugar. E você pode classificar a genética dela também, né? Também. Se é uma abelha boa de genética ou uma genética ruim, né? E quando ela está no ponto, essa aqui está no ponto quase, que se eu quisesse botar ou fazer uma divisão, eu já classifico ela A, tá vendo? Já essa aqui é uma B que está em desenvolvimento. Está com rainha direitinho, mas está em desenvolvimento. Ele mencionou com relação à genética. Qual a diferença? É pela produção? Pela Aí quantidade? a gente vai selecionar uma genética melhor, que tem uma produção maior e um desenvolvimento maior, né? A gente trabalha em cima disso também. Para sempre melhorar. A gente não melhora, tem um melhoramento do gado, uma vaca de leite, de um boi de exposição, né? E a gente está trabalhando em cima disso também. Para conseguir uma produção maior, com uma genética melhor, entendeu? Aí a gente eu trabalho assim, em cima disso também. O tamanho do pote, o tamanho dos discos do ninho. Sempre a gente tem que estar observando essas coisas também. O disco é um padrão ou não? Não. Tem abelhas que tem um disco maior, tem abelha menor. Sem dúvida. Tem abelha aqui que ela desenvolve um volume enorme de pote de mel. Exatamente. Puta merda, que beleza. Tem outra que já não desenvolve tanto assim, entendeu? Aí você pode classificar essa que desenvolveu o mel como A.
A para mim, é como se fossem assim, as melhores. Ele está fazendo um melhoramento no plantel dele. Sim. E que se eu fosse... Aquilo ali, ele vai trabalhar em cima desse melhoramento genético para fazer as melhores matrizes para a produção do mel. E se eu fosse vender, eu não venderia essas A. Eu já vi que essas são melhores, é melhor que você multiplique mais ela. E se vender, vende no preço maior, né? Sim. Mais caro, né? Mas como eu estou na fase ainda muito inicial, toda a estrutura nossa é isso aqui só, cara. Agora, como o espaço é grande, nós já estamos trabalhando em outros locais. Entendi. Você, como você mencionava, você trabalhava com outras coisas e aí só está fazendo essa reprodução. Compensa? Para mim é mais viável, porque há uma deficiência grande no mercado, né? Sem dúvida. De venda de enxame. Aí quando eu comecei eu vi isso. Eu procurei para comprar e não achei. Aí hoje eu só trabalho com reprodução. Aí vendo para quem quer produzir mel, eu vendo. E a partir daí eu comercializo esse mel desses produtores, né? Eu compro e vendo. Show de bola. Porque ele não alcança o mercado, eu vou, tem onde vender, eu vendo. Perfeito. Você fornece e ao mesmo tempo já garante a compra do produto. Do mel. Que é o que a gente faz. A renda dele, né? Que é o que a gente faz com abelha e com ferrão. Exatamente. A Fernão-Velho faz esse processo. Só que a gente percebeu que nós seríamos mais fortes ainda se nós criássemos e estruturássemos uma cooperativa de pessoas sérias. Que cooperativa, meu amigo, como a gente tentou, inclusive, em 2001, por exemplo, eu não sei se você sabe, mas aquela cooperativa do Sertão lá, Copimel, eu fui o primeiro presidente. Isso ficou na mão dos outros, foi fechar a cooperativa. Então, cooperativa é um negócio complexo. Por isso que nós, em 2010, estruturamos uma associação, que cada um tem sua independência, cada um desenvolve a sua empresa. Agora, o ano passado foi que nós decidimos estruturar uma cooperativa, porque a empresa também sozinha, mesmo, ela tem, a dificuldade é grande, principalmente nessa área da própolis, que a visão nossa é mercado local, nacional e internacional. Então, no mercado internacional, o volume de produção e o grau de exigência, e para utilizar esse selo que nós utilizamos, você tem ideia, das 5 empresas com o Serviço de Inspeção Federal de Alagoas, só a Fernão-Velho fez o dever de casa para utilizar o selo. O selo está aí, cara. Iniciamos esse processo em 2007 e aprovamos em 2012. 5 anos de trabalho. Só o Sebrae investiu mais de R$1 milhão. E os outros empresários, como isso é uma coisa de um controle grande, todos os apiários referenciados, e nós tivemos que criar até, cara, uma norma técnica com a ABNT de como produzir próprio no padrão internacional, que inclusive é a norma vigente no Brasil desde 2013. Então, o grau de exigência é alto. Os outros empresários, foi o que eles disseram, que eu não quero nem dizer aqui, que todo mundo sabe, Mário, isso dá muito trabalho. Mário, tem que treinar meus produtores, tem que analisar toda a minha matéria-prima, todos os lotes que saem da unidade de processamento ali, tudo tem que ser passar pelo HPLC da universidade. Se não tiver os 4 marcadores, não pode utilizar lote por lote. Ou seja, o grau de exigência é alto. E nós estamos tentando fazer a partir de agora com essas 300 famílias. Espero que a gente consiga realmente. Mas quem não estiver preparado para fazer uma coisa tão séria, voltada para o mercado internacional, vai ficar de fora. Por isso que nós decidimos uma cooperativa. Entendi. Porque a cooperativa é uma empresa coletiva, agora isso impõe muito respeito. Nós conseguimos com isso apoio das universidades, do governo federal. Por exemplo, Paulão mesmo, na hora que ele disponibilizou essa emenda dele, liberou, acreditou nesse processo, ele mesmo me disse bem claro, Mário, eu estou fazendo isso não em nome da Fernão-Velho, mas em nome da associação, que congrega todos. Até porque o que me interessa, Mário, é a agricultura familiar. Beleza, cara, show de bola. Ou seja, se a Fernão-Velho estiver sozinha, com aquela visão limitada, como os outros estão, nós não teríamos um apoio de 3 milhões e 100 mil, por exemplo, nós tivemos. Olha aí, cara. E outros que virão. O próprio Sebrae, Federação das Indústrias, Braskem, Petrobras, todo mundo só apoia o coletivo, cara. Só apoia a associação e o ideal é uma cooperativa. Foi por isso que nós estamos trabalhando, selecionando, complexo aí, não é simples não. É complexo mesmo. Para que a gente possa um dia ter produto no padrão classe AA. As pesquisas não. As pesquisas com o apoio da FAPEA, FINEP, CNPq, a nossa Fernão-Velho hoje já temos, cara, 14 depósitos de patentes.
classe A, produto realmente voltado para a indústria farmacêutica, nutracêutica e cosmética. Pesquisa conseguimos pela Fernão Velho, mas o desenvolvimento da produção dos produtores dentro desse padrão, atendendo uma norma técnica, atendendo um caderno técnico, dizendo um passo a passo. Você quer utilizar esse cera, tem que ser assim. Os caras não querem. Os outros empresários que têm as empresas prontas, têm a indústria pronta, mas ele não quer seguir o rigor do que foi planejado, do que foi... Ou seja, o que nós estamos trabalhando, na verdade, é um processo semelhante à certificação da ISO 9001, que eu atuei como auditor lá na Salgema na época e aprendi todo o rigor daquilo ali. Dificílimo. Por isso que poucas empresas têm uma certificação de reconhecimento internacional como a ISO. Verdade. Não tem jeito, cara. Então, essa cooperativa está nascendo com essa visão, com esse enfoque, com essa base estruturante. Quem quiser, entra. Quem não quiser, sinto muito, cara. Até porque própria vermelha você tem de Santa Catarina ao Maranhão. Não é a cor vermelha. São os 4 isoflavonóides que você só consegue detectar nos HPLC lá na universidade. E os caras não querem, os caras querem comprar, como o que me dizem aí, eu não tenho como provar, mas o que me dizem, que os caras compram principalmente na Bahia, em Sergipe, na Paraíba, 300, 400, 500 reais. 1 quilo dessa matéria-prima, dessa própria, produzida dentro desse padrão com esse rigor, custa R$1.000, cara. Agora é rigoroso, é para poucos. E nós estamos tentando trabalhar os nossos irmãos da agricultura familiar com essa visão, é trabalhoso. Mário, vai atingir isso, eu espero, cara. Que Deus facilitar a renda para quem é da agricultura familiar. Sem dúvida, mas para produzir dentro desse padrão. A própria Fernão Velho mesmo se prontificou já. Isso aqui é uma empresa privada, mas que nós já fechamos com a cooperativa Uniprop para processar a produção dos pequenos aqui, se fizer dentro desse padrão. Ou seja, nós vamos terceirizar o processamento da própria e torná-la em um produto dentro do padrão da Fernão Velho, inclusive em cápsula, que é uma patente nossa com a universidade. A Fernão Velho assumiu esse compromisso. Agora, se fizer com todo esse rigor, até porque nós temos um nome a zelar. Se fizer como nós estamos tentando fazer, nós vamos processar aqui e vai sair no mercado, no futuro próximo, marca Fernão Velho e marca Uniprop. Sem nenhum problema, cara. E vai agregar valor a todos os produtos. Sem dúvida. Para que possa, inclusive, atingir um mercado nobre como o mercado asiático, cara. Que exige qualidade, mas exige quantidade, exige regularidade. E só através de uma estrutura coletiva como essa que nós estamos trabalhando é que consegue. É verdade. Com certeza. Bem, aí você hoje produz quantas caixas? Você vende quantas caixas mês, em média? A tua produção? Isso varia muito, né? No verão a gente vende mais, no inverno a gente só vai manter os enxames, com alimentação e manejo, né? Mas todo mês a gente tira uma média de 50, 100 caixas. E em média quanto custa cada caixa dessa? Quem está comprando? De acordo com o que ele está padronizando aqui, ó. B, A, C, é de 400 a 600 reais um enxame custa hoje no mercado, né? Uhum. Aí a gente vende para pequenos produtores, muitos compram aqui em Maceió, criam em apartamentos, são robistas, pessoas já aposentadas, né? Quer algum entretenimento, alguma coisa para fazer. Aí compra as abelhas, produz seu próprio mel puro, né? Sabe que não tem adulteração em nada. Uhum. E a gente trabalha nesse padrão assim. As caixas têm que ser tudo padronizadas, porque senão ela não tem um valor de mercado aceito. Um exemplo, 500, 600 e 600 reais. E tem que ser tudo nesse padrão. A tampa, o módulo, a largura, a altura, tudo no padrãozinho. Senão, ela não tem valor de mercado. E seu contato, quem tiver interessado em fazer, como você disse, uma criação em casa? Meu contato hoje é 82, né? Vila Lagoas, 8723-0580. Aí meu nome é Júlio, pode me procurar, falar comigo no WhatsApp e agendar. Hoje a gente está com processo de agendamento, que não está conseguindo atender o mercado hoje, em Alagoas e Pernambuco, né? Aí tem que agendar e aí marca um dia, eu faço a entrega dele. Aí eu entrego todo o estado. E é um ótimo negócio.
para pequenos produtores, quem tem chácara, quem não tem espaço, vai ganhar dinheiro e também pode ser uma fonte de conhecimento, que é um inseto que ele ensina muito. A gente chama de inseto assim, né? Mas uma abelha é um animal muito limpo, um inseto muito limpo, muito organizado. E tem sua produção e pode ter até uma renda extra no mês, né? Com certeza. E o Agro Alagoas vai ficando por aqui. Você assistiu hoje, tá? O recebimento por parte da Uniprópolis, né? A recepção de enxames, né? Que veio através do Júlio, foi adquirido lá da criação do Júlio, né? De abelhas uruçu, né? Para meliponicultura, ou seja, abelhas sem ferrão. E o Mário, né? Tem essa exposição aqui também, fazendo aí, mostrando toda a produção. E o compromisso, Mário, é mais à frente a gente fazer todo um programa, né, já que você tem a Fernão Velho, sim, como o mel chega aqui, todo o processo para fazer a própolis, né, para separar a própolis vermelha e a produção do mel. Né, toda essa experiência, essa expertise que você teve durante todo esse tempo. Ok, meu irmão. Será um prazer e uma honra. Ok, então. E a gente se encontra no próximo programa. Lembrando que o Agro Alagoas na Rádio CBN, das 9 da manhã até as 10 e no YouTube, @agroalagoas, para você assistir e acompanhar. Segue a gente lá. Um abraço para você. Tchau, tchau.